Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal e autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Vamos conversar um pouquinho sobre aleitamento materno? Na verdade, vamos conversar sobre como nós podemos promover de uma forma mais adequada o aleitamento materno. Essa palestra, na verdade, ela já foi feita, já foi publicada pela própria Unicef, juntamente com o Ministério da Saúde do Brasil. E eu vim apenas replicar esses conceitos, essas ideias importantes para a promoção do aleitamento materno, ao meu ver, uma das principais medidas de saúde pública para a saúde infantil, não apenas do Brasil, mas do mundo todo. Nós vamos falar muito sobre as vantagens do aleitamento para o bebê, para a mãe, para o pai, para a família, por que não se deve usar mamadeira, chupeta, chuca ou protetor de mamilo. Falarei também que não existe leite fraco, orientarei como é o melhor posicionamento, pega e técnicas para se amamentar. Falarei também um pouco sobre como preparar a gestante para a amamentação, como é realizada a retirada do leite do peito, a importância da amamentação exclusiva, os problemas mais frequentes na amamentação, os mitos e tabus que prejudicam a amamentação. Falarei também um pouco sobre a legislação brasileira que protege a amamentação, como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação e, finalmente, terminarei esta apresentação falando da importância da família na amamentação. Vamos lá? Vamos começar sobre as principais vantagens do aleitamento materno. Resumidamente, eu diria que o leite materno ele é um alimento completo porque ele contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para o organismo do bebê. O leite materno ele possui muitas substâncias nutritivas e de defesa que não se encontram no leite de vaca e em nenhum outro leite. O leite materno ele também é adequado, completo e equilibrado e suficiente para o seu filho ou filha. Ele é um alimento ideal. Não existe leite fraco. Ele é feito especialmente para o estômago da criança. Por isso, ele apresenta mais fácil deglutição. Então, é por isso que o aleitamento materno, por isso que o leite materno, ele é considerado um alimento completo. Mas o leite materno tem outra vantagem. Ele protege contra infecções e alergias. Isso porque só ele tem substâncias que protegem o bebê contra doenças como diarreia, que pode causar desidratação, desnutrição e até mesmo morte, pneumonias, infecções no ouvido, alergias e outras doenças. O bebê que mama no peito também pode evacuar toda vez que mamar ou passar até uma semana sem evacuar. O cocô geralmente é mole. Em relação ao leite materno ainda, é preciso saber que o leite materno ele é limpo e pronto. Ele não apanha sujeira como a mamadeira. Ele está pronto para usar a qualquer hora, na temperatura certa para o bebê. Não precisa ser comprado, por isso que é uma medida, inclusive, econômica de saúde pública. Dar de mamar é um ato de amor e de carinho e, além disso, faz com que o bebê ele se sinta querido, seguro, melhora demais o vínculo entre a mãe e o bebê e, consequentemente, o vínculo familiar. Dar de mamar ajuda na prevenção de defeitos de oclusão, de fechamento nos dentes, diminui a incidência de cáries e de problemas na fala. Os bebês que mamam no peito apresentam melhor crescimento e desenvolvimento. Existem vários trabalhos na literatura que identificaram essas crianças que amamentaram, elas são mais inteligentes do que as que não amamentaram. Enfim, o leite materno ele é o alimento ideal. Não é necessário oferecer água, chá, nenhum outro alimento até os 6 meses de idade. Ok, mas quais são as vantagens então, Glaucio, para a mãe, para o pai e para a família? O leite materno, sem dúvida alguma, eu até já falei para você, ele aumenta os laços afetivos. Os olhos nos olhos, o contato contínuo entre a mãe e o filho fortalece os laços afetivos e o envolvimento do pai e de familiares favorece também o prolongamento da amamentação.
Dar o peito logo que o bebê nasce diminui o sangramento da mãe após o parto. Isso porque é produzida uma substância chamada ocitocina, que faz com que o útero se contraia e aí realmente diminui bastante o risco de sangramento, de hemorragia pós-parto. É o mesmo hormônio, inclusive, que nós, em algumas situações, administramos na veia ou até intramuscular na prevenção de hemorragias. Outra vantagem importante é que é um método natural de planejamento familiar. A amamentação constitui um bom método de evitar uma nova gravidez. Isso se consegue nos primeiros 3 meses, em 3 condições que ocorrem: a mulher que não menstruou após o parto, o bebê que tem menos de 6 meses e a amamentação é exclusiva durante o dia e também durante a noite. Até o 6º mês, deve-se dar apenas o leite materno, apenas o peito para o bebê. O bebê deve mamar sempre que quiser, inclusive durante a madrugada. Isto diminui a chance de uma nova gravidez se a paciente ainda não menstruou. E desta maneira, o corpo continua produzindo quantidade suficiente de hormônios, principalmente a prolactina, que ajuda a evitar filhos. É importante a gente falar também outra vantagem. O leite materno, o aleitamento materno, ele diminui o risco de câncer de mama e de ovários. Estudos em diversas populações demonstraram que quanto mais a mulher amamenta, menor o risco de câncer de mama e ovários, quanto maior for o tempo de amamentação. Além de tudo, uma vantagem fundamental, principalmente nos países em desenvolvimento. O leite materno ele é econômico e prático, não precisa ser comprado. Evita gastos com leites, mamadeiras, bicos, materiais de limpeza, gás, água, etc. O leite materno está sempre pronto, na temperatura ideal. Não exige nenhum preparo. Mas por que não usar mamadeira, chupeta, chuca ou protetor de mamilo, o bico intermediário? Vamos lá, vamos ver. As mamadeiras, chucas, chupetas e bicos, eles podem ocasionar um maior risco de contaminar o leite e provocar doenças, pode atrapalhar o aleitamento materno, causando confusão de bicos, pode também modificar a posição dos dentes, prejudicar a fala e a respiração, fazendo com que o bebê respire pela boca, é mais caro e sua preparação dá mais trabalho, e diminui o contato entre mãe e filho. Então, pessoal, é por isso que não vale a pena realmente utilizar mamadeira, chupeta, chuca ou protetor de mamilo. É preciso acabarmos com esse mito. Não existe leite fraco. Eu vou repetir inúmeras vezes, não existe leite fraco. Não existe leite fraco. O leite dos primeiros dias após o parto, ele se chama colostro. É o que a criança precisa no início da vida. O colostro, ele é aquele primeiro leite que sai do peito e é produzido nos primeiros dias após o parto. Ele é importante para o recém-nascido porque ele contém tudo que o bebê precisa nos primeiros dias. Ele é produzido em menor quantidade, que é adequada para os primeiros dias. Pode ser claro, pode ser amarelo, pode ser grosso ou pode ser ralo. O colostro é um alimento que defende o bebê de muitas doenças, por isso é comparado a uma vacina. É esse colostro que vai conter inúmeros anticorpos contra diversos agravos à saúde do bebê. Depois de alguns dias, o colostro ele vai mudando de cor. E as crianças nascidas antes do tempo ou com baixo peso devem tomar o leite de suas próprias mães, porque o leite produzido ele é especial para esse período. Ou seja, o leite da mãe tem substâncias nas quantidades necessárias para os seus filhos. O bebê ele deve mamar logo após o nascimento e todas as vezes que o bebê quiser. O número de mamadas ele pode variar. O bebê precisa mamar um peito antes de passar para o outro peito. E a quantidade do leite não está relacionado ao tipo de alimento que a mãe come. Mamar errado faz a maioria das mães pensarem que o seu leite é fraco e isso não é verdade. Então, acabem com essa história, não existe leite fraco. Nós temos aqui tanto a digestibilidade, que é fácil, como também a importância da mamada no início, logo após o parto.
como método de defesa contra infecções. E o leite do final da mamada, ele engorda o bebê. É muito importante esse conceito. Não existe leite fraco. Acabem com esse mito. Vamos para a parte prática agora. Como amamentar? Vou mostrar os principais posicionamentos e pegas. Vamos falar um pouquinho sobre a posição da mãe. A mãe, ela deve escolher uma posição. A mãe pode ficar deitada, sentada ou em pé. O importante é que a mãe e o bebê eles se sintam bem confortáveis. Se a mãe der de mamar deitada, como a gente vê aqui na figura 9, a mãe ela deve deitar-se de lado, apoiando suas costas em travesseiros para ficar mais à vontade. A mãe pode também dar de mamar recostada na cama. Com um braço, ela apoia o pescoço e o tronco do bebê e com a outra mão aproxima a boca do bebê do bico do peito. Ele próprio vai procurar o bico do peito. Vamos para outras circunstâncias? Se a mãe ela der de mamar sentada, como ocorre aqui, na figura 10, na figura 11 e na figura 12. A mãe ela pode cruzar as pernas ou usar travesseiros sobre suas coxas ou ainda embaixo dos pés. Um apoio para facilitar a posição do bebê, permitindo assim que a boca do bebê fique no mesmo plano da areola. Isso é muito importante. A boca ela deve estar no plano da areola. Vamos agora ver a posição do bebê aqui na figura 13. É importante que a barriga do bebê ela fique encostada no corpo da mãe, esse contato pele a pele. O corpo do bebê ele deve estar de frente para a mãe e bem próximo. A barriga do bebê voltada para o corpo da mãe, como já falei. O bebê deve estar alinhado, cabeça e coluna em linha reta, no mesmo eixo. A boca deve estar de frente para o bico do peito. A mãe deve apoiar com o braço e mão o corpo e o bumbum do bebê. Aproximar a boca bem de frente ao peito para que ele possa abocanhar, ou seja, colocar a maior parte da areola, que é essa área mais escura e arredondada do peito, dentro da boca. O queixo do bebê deve estar sempre tocando o peito da mãe. São essas as principais posições e essa é a principal pega do bebê. Mas vamos estabelecer as principais técnicas. Como devemos colocar o bebê no peito? Quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, deve-se massagear e espremer a região da areola para tirar um pouco de leite. Isso é para deixar a areola mais macia e mais fácil para o bebê amamentar, para o bebê mamar. Deixar que o próprio bebê pegue o peito. Então, vamos ver. É o que mostra aqui na figura 14. Mas veja bem o que mostra aqui na figura 15. Deve-se encostar o bico do peito na boca do bebê para que ele vire a cabeça e pegue o peito, que é um reflexo chamado reflexo de busca. Ele sozinho sabe como fazer isso, que mostra aqui tanto na figura 15 como também na figura 16. Deve-se levar o bebê ao peito e não o peito ao bebê. Deve-se segurar o peito com o polegar da mãe, olha aqui o polegar da mãe, acima da areola e o indicador e a palma abaixo. Isso facilita a pega adequada, como mostra aqui na figura 17. O bebê abocanhando a maior parte da areola suga mais leite e evita rachaduras, como mostra aqui na figura 8. A mãe deve ouvir o ritmo cadenciado de sucção, deglutição e pausa. Como saber se essa pega está adequada? A boca do bebê ela fica bem aberta, os lábios ficam virados para fora, o queixo toca o peito da mãe, a areola mais visível na parte superior do que na inferior, a bochecha ela fica redonda, cheia, e a língua do bebê deve envolver o bico do peito. Ok, mas quando oferecer o peito? Desde a sala de parto. Olha aqui, a mãezinha, a mãe na sala de parto.
sempre que o bebê quiser, de dia, de noite, de madrugada, e em cada mamada oferecer ambos os peitos, se o bebê desejar. Deixar o bebê mamar até soltar o peito. Isso é de fundamental relevância. E como terminar a mamada? Deve-se deixar o bebê mamar até soltar o peito espontaneamente. Se for preciso, a mãe pode colocar o dedo mindinho na boca do bebê para que ele solte o peito. E depois não esquecer de colocar o bebê para arrotar. Também não se deve esquecer de colocar o bebê para arrotar. A mãe, o pai ou qualquer outro familiar deve levantar o bebê, apoiar a cabeça no ombro e fazer uma leve massagem nas costas. É importante a participação da família nesse momento. Outra posição para arrotar é essa posição aqui, sentado no colo da mãe, inclinando para frente, apoiando com o braço da mãe, voltado para frente e as pernas flexionadas. O peito ele não precisa de limpeza antes ou após as mamadas. O banho diário ele é suficiente. Mas vamos falar de um importante aspecto das mamas, os tipos de mamilos. Os mamilos eles podem ser protusos, como nesta figura, eles podem ser planos e eles podem ser invertidos. O bico do peito aqui nesse caso ele fica para dentro. A gente sabe que o ideal, a gente preferiria muito mais esse bico do peito aqui bem protuso. Mas a grande verdade é que todos os tipos de bico do peito possibilitam a amamentação. A criança mama o peito e não o bico. Não há necessidade alguma de cuidados especiais com os bicos durante a gestação. Vamos preparar agora a gestante para amamentar. O que é que a gente deve ter cuidado? Primeiro, não usar cremes, pomadas, sabão ou sabonetes nos mamilos. Não espremer o peito durante a gestação. Avaliar se o bico fica saliente não tem importância para a amamentação. Usar um sutiã ajuda na sustentação do peito. Aí sim é bem interessante a utilização desse sutiã. Porque realmente ocorre um aumento no volume desse seio. Então o sutiã ele vai ajudar realmente nessa sustentação desse peito que se desenvolve a cada fase aí da gestação e também na própria lactação. E agora, como deve ser feita a retirada do leite? Por que deve ser feita a extração manual? Vamos lá. Porque facilita a amamentação. Porque quando o peito ele estiver cheio ou empedrado, é melhor você tirar. Se o bebê não der conta do seu leite, ele precisa ser retirado para não ocorrer o engurgitamento mamário. Você deve amamentar somente o seu filho, não é permitido por lei a translactação. E quando a mãe é HIV positivo, normalmente não pode amamentar o seu filho e o seu leite ele deve ser secado. A gente administra substâncias para que seja realmente inibida esta lactação. Isso no Brasil, porque na África, devido ao risco de morte, até por fome mesmo, em alguns casos é permitido o aleitamento mesmo nas gestantes HIV positivas. E lembre-se, a amamentação deve ser exclusiva, não é para dar água, não é para dar leite artificial. Nos primeiros 6 meses de vida é exclusivo. E após os 6 meses, a mãe ela pode e deve continuar amamentando até, no mínimo, os 2 anos de idade ou mais. E introduzir os alimentos na família, como a gente está mostrando aqui na figura 37. Vamos falar um pouquinho dos problemas mais frequentes na amamentação. Aqui nós temos a ilustração de 2 problemas. A fissura mamária, esse risquinho aqui, se incomoda pra caramba na amamentação. Nada mais vai incomodar do que a vontade de amamentar, o preparo dessa mãe. Essa mãe planejou, sabia que ia encontrar dificuldades no aleitamento materno e consegue passar por cima desses problemas. E outro ponto importante é a mastite, quando a mama fica vermelha e forma uma coleção
purulenta, ou seja, depois chamada abscessa. Aí o cuidado ele deve ser maior. Existem outras situações, que é o leite empedrado, que nós chamamos classicamente de engurgitamento mamário, a mastite e o abscesso que a gente já falou, bem como as fissuras e as rachaduras, e o fato de muitas vezes as gestantes acharem que o leite ele está secando. Isso na verdade pode ocorrer quando se introduz mamadeira, chuca, bico ou mesmo chupeta. A melhor maneira de evitar que o leite seque é literalmente dar o peito após o nascimento todas as vezes que o bebê quiser. Mas vamos falar um pouquinho sobre a rachadura. A rachadura em geral ela ocorre quando o posicionamento ou a pega eles estão errados. O bebê acaba fissurando o mamilo. Como a gente deve evitar? Deve-se manter os peitos enxutos, deve-se evitar que os peitos fiquem muito cheios ou doloridos e também posicionar o bebê corretamente. Como nós devemos tratar essas rachaduras? Em geral, amamentar pode ser difícil, mas não deve doer. É importante que a mãe continue a amamentar mesmo com as rachaduras, corrigindo os possíveis problemas de pega e posição. Fazendo essas correções, a dor desaparece. Se por acaso aparecerem rachaduras, elas devem posicionar melhor o bebê no peito, corrigir a pega, começar a dar o peito pela mama sadia e depois passar a mama com rachaduras, expor as mamas aos raios de sol ou até a luz artificial, uma lâmpada de 40 watts a uma distância de 30 centímetros, por exemplo, ordenhar manualmente o excesso de leite para que o leite fique para evitar que o leite fique empedrado. Se a mãe tiver febre alta ou muita dor, deve ser consultado o seu médico, ou pediatra, ou muitas vezes o próprio ginecologista e obstetra. A rachadura ela pode levar ao leite pedrado, e esse leite pedrado, ou seja, o engurgitamento mamário, pode levar sim à mastite. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse leite empedrado, o peito engurgitado, mastite e o abscesso. Como nós podemos evitar? Uma forma, sempre colocar, a gente vai repetir várias vezes, coloque o bebê sobre livre demanda, sempre que precisar. Se a mama estiver cheia, retirar o excesso e oferecer o peito com maior frequência. Se não melhorar em 24 horas, a mama fica avermelhada e se por acaso a paciente tiver febre, deve-se procurar um médico para evitar complicações como a mastite e o abscesso. O melhor tratamento é a ordenha do peito. O engurgitamento ele geralmente ocorre nos 2 peitos e nas 2 primeiras semanas após o parto. Já a mastite geralmente acomete um peito apenas e após 2 semanas do parto. Quando não tratado adequadamente, pode evoluir para abscesso. A mastite não contraindica a amamentação. Vamos para os tabus. Todos esses mitos e tabus que prejudicam a amamentação. Vamos começar pelo primeiro. Dar de mamar faz os peitos caírem. Isso não é verdade. A queda do peito depende de vários fatores hereditários, idade, aumento do peso. A própria gravidez causa mudança na sua forma e na posição do peito. Outro mito. Meu leite é fraco e o bebê chora com fome. Isso é falso. Não existe leite fraco. O leite materno tem todas as substâncias na quantidade certas que o bebê precisa para crescer e se desenvolver sadio. O leite no início da mamada ele é mais ralo porque contém mais água, menos gordura e uma grande quantidade de fatores de defesa que nós chamamos de anticorpos. Ele contém também mais vitaminas e sais minerais. O leite do fim da mamada ele é mais grosso, pois tem mais gordura e engorda o bebê. O bebê ele precisa do leite do começo e do fim da mamada. Outro mito. Só meu leite não sustenta. O bebê ele chora com fome. Isso também é falso. Nem sempre que o bebê chora é com fome. Ele pode estar com cólica, com frio, com calor, molhado ou simplesmente querendo carinho, querendo colo. Lembre-se que o choro é a única forma que o bebê tem de se comunicar nos primeiros meses de vida. O importante é que ele esteja crescendo bem, que isso pode ser demonstrado através do cartão da criança, pelas curvas de crescimento, através do peso e das medidas que se realizam nas consultas pediátricas, e também urinando mais do que 6 vezes a cada 24 horas. Essa dica é importante. Normalmente, o bebê faz xixi mais do que 6 vezes a cada 24 horas. Outro ponto que é mito.
Criança que nasceu antes do tempo ou muito pequena não pode mamar. Isso não existe. Esses bebês eles podem ter realmente dificuldade de sugar no início, mas são os que mais precisam da proteção do leite materno. Conforme eles crescem, eles sugam com maior facilidade. E se o bebê tiver dificuldade de sugar, retire o leite, coloque numa vasilha limpa e dê ao bebê com colher, copo ou mesmo através da sua translactação. Que na verdade eu até referi errado, né? O termo translactação, na verdade o que não é permitido é a amamentação cruzada, é quando a mãe dá de mamar a um outro bebê, isso não é permitido em lei. Na verdade, a translactação ela é uma técnica que é utilizada para oferecer leite quando o bebê suga o peito e não consegue retirar a quantidade do leite que necessita. Nessa translactação, quando o bebê estiver mamando, deve ser ajustado na boca do bebê uma sondinha conectada a uma vasilha com leite. Essa técnica é importante para estimular a produção do leite da mãe, ao mesmo tempo em que o bebê está sendo alimentado com outro leite. Outro mito: criança que arrota mamando faz o peito inflamar e o leite secar. Isso aí é outro mito, não tem nenhuma comprovação científica, é apenas uma afirmação, um ditado popular. A mãe que trabalha fora não pode amamentar, isso é falsíssimo. A mãe ela pode dar de mamar nos períodos que estiver em casa, pode retirar e guardar seu leite para ser oferecido ao bebê quando também ela estiver fora de casa trabalhando. Vamos falar um pouquinho de uma parte chata. A gente que é da área de saúde não gosta muito desse negócio de lei, mas como cidadão nós devemos saber das principais legislações aí, das leis que acabam protegendo a amamentação. Bom, a redução de 1 hora de jornada de trabalho para a amamentação é um direito da mulher, né? O alojamento conjunto após o parto, mães e filhos juntos no mesmo quarto de enfermaria, 24 horas por dia. A licença maternidade ela pode ser 120 dias se for no serviço privado e até 180 dias no serviço público. A licença paternidade tem mudado bastante, já existem até uma licença de afastamento para até 20 dias para o papai. É importante também citar a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças na primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Isso protege contra a propaganda indiscriminada que diversos produtos oferecem para o desmame precoce, né? Definindo suas regras aí de comercialização. Vamos lá. Como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação? Em primeiro lugar, implementando normas e rotinas de aleitamento materno. Os hospitais com iniciativa amigos da criança, incentivadores do aleitamento materno, devem possuir essas normas. É um bom critério até de qualidade de uma maternidade. Pode chegar na maternidade e perguntar onde é que estão as normas e as rotinas sobre o aleitamento materno. Se não tiver, faz sentido essa pressão para que realmente se estabeleçam essas regras nas maternidades. É importante também incentivar a formação de grupos de gestantes e mães, uma ajudando a outra. Estimular também a participação das famílias no apoio à amamentação e durante a assistência ao pré-natal, parto e no pós-parto. Poxa, muitas vezes a puérpera, a mamãe, a lactante, ela está cansada, ela precisa desse apoio, fica sem dormir, tem recuperação cirúrgica se for uma cesariana. A própria recuperação também do parto normal pode exigir um apoio dos familiares. Muitas vezes, hoje em dia, o pessoal se prepara, o evento parto é muitas vezes considerado festa do que realmente colocar o bebê e a mamãe como os principais personagens desse cenário. E esses personagens precisam muito de incentivo, de ajuda, de carinho. Como nós podemos também apoiar a amamentação? Realizando acompanhamento das crianças e mães após a alta da maternidade. Eu sempre pergunto nas consultas puerperais, e aí, como é que está a amamentação? Está tudo bem? Deve-se estimular ainda as visitas domiciliares por pessoal treinado. Então, tem gente que faz consultoria específica
sobre o aleitamento materno, avaliar o jeito de amamentar em todos os contatos com as mães e os bebês e monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança. Por fim, vamos terminar com algo que é precioso, nossa família. Como é importante a participação dos pais e dos avós, desde as consultas de pré-natal até o parto e o pós-parto. Deve-se participar em casa desses momentos de amamentação envolvendo os outros filhos. Deve-se encorajar, incentivar a mãe a amamentar. Também deve-se ajudar no contato, no cuidado com a casa e dos filhos. Não trazer para casa produtos que prejudicam a amamentação, como latas de leite, mamadeiras e chupetas. Está fácil, a pessoa vai acabar utilizando. Não fumar, jamais fumar na presença do bebê. O bebê acaba sendo fumante passivo, a mãe também pode passar como fumante passiva para esse bebê. Orientar a mãe a procurar um serviço de saúde em casos de dúvidas sobre a amamentação. Enfim, pessoal, muita coisa legal, né? Esse manual, como eu falei para vocês, ele foi desenvolvido por toda essa equipe de revisão, por diversos colaboradores, né? Fotografia de maneira muito cuidadosa, né? Arte, diagramação, tudo feito pelo Ministério da Saúde e também pela Unicef. Veja, esse projeto começou em 2003 e foi publicado em 2007. Nós já estamos em 2019 e essas dúvidas permanecem e o incentivo permanece praticamente do mesmo jeito. Vamos continuar incentivando essa medida importante de saúde pública que é o aleitamento materno. Desejamos que este álbum, que essa aula, ela ajude crianças a terem seu direito de mamar no peito até os 2 anos de idade ou mais, garantido e respeitado. A amamentação, isto é, dar o peito, é a primeira e mais importante ação no combate à fome, às doenças e à desnutrição e no fortalecimento do vínculo fundamental entre mãe e filho. Com a participação da família e da comunidade, a amamentação promove o desenvolvimento infantil adequado. Este álbum foi elaborado para facilitar o trabalho daqueles que no dia a dia convivem com gestantes, mães, crianças e suas famílias e tem a grande missão de promover, proteger e apoiar a amamentação. Por isso, agradecemos às mães, crianças e famílias que cederam suas imagens para ilustrar as orientações contidas nesta aula. Eu não tinha como terminar essa apresentação falando um pouquinho do meu livro, Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Nesse livro eu conto diversos casos emocionantes, principalmente dessa mamãe aqui, a minha esposa, que eu tanto tenho orgulho, conseguiu amamentar nossos 3 filhos. Ela, inclusive, nesse exato momento, está amamentando o nosso querido Miguel, que, graças a Deus e aos cuidados dela, cresce feliz e muito saudável. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa produzir mais conteúdos de qualidade. A aula foi extensa, mas essa aula ela é de fundamental relevância. Você pode voltar, tirar dúvida, ir atrás do slide que mais gostou, mas seja um incentivador do aleitamento materno. Multiplique essa ideia. Vamos, nessa corrente do bem, proporcionar de maneira direta ou indireta que a amamentação ela seja uma realidade para todos os bebês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.